Muito bem, Êxodo capítulo 17, nós vamos ler o verso 8 em diante, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e ele chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Até aqui, vamos curvar a cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, te damos graças por esse tempo onde colocamos mais uma vez a nossa esperança e a nossa dependência em Ti. Cremos que o Senhor falará conosco de forma tal que sairemos daqui encorajados, animados, desafiados, para continuar vivendo na esperança, na viva esperança da Tua promessa que jamais há de falhar. Por isso, ó Senhor, tira toda distração, toda preocupação. Tem gente preocupada com a eleição, tem gente... Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a entender que a Tua palavra, que é alicerce e fundamento para a nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Eu fico impressionado com testemunhos como esse, testemunhos de tantas pessoas que já provaram do cuidado e do favor de Deus sobre a sua vida. Eu sei que se eu te desse a oportunidade de, pelo menos, compartilhar uma área da sua vida, ou uma situação que você tem enfrentado, aonde você viu de uma forma muito transparente e clara o mover de Deus, a ação do Senhor na sua vida, você teria algo para compartilhar, porque afinal de contas, se você chegou até aqui, é porque Deus tem sido fiel na sua vida. Você pode dizer amém para isso ou não? Se você até aqui chegou, é porque Deus tem te sustentado. O próprio rei Davi afirma isso: se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, o que seria de nós? Se até aqui chegamos, é porque Deus é fiel, porque Deus tem sustentado você. Ele tem livrado você de coisas que você sequer percebeu, mas Ele tem te livrado. Tem coisas que são forjadas contra nós, segundo a palavra de Deus diz, até quanto a seta que voa de noite, a gente não vê. Por isso que até os seus amados Ele dá enquanto dorme. Você está roncando, Deus está te abençoando. Olha que coisa boa. Você está lá babando no travesseiro, sua esposa tampando o ouvido, porque Deus me mostrou aqui algumas cenas, dizendo, levantando, dando travesseirada em você, e Deus te abençoando. Às vezes a mulher que ronca também, Deus me mostrou isso agora também. A verdade é que, por mais que estejamos numa jornada, o segredo do caminhar contínuo é essa provisão de Deus. Um dos textos que nós sempre nos remetemos a ele é sobre a passagem do povo de Israel por entre as águas do Mar Vermelho, saindo de um tempo de escravidão de centenas de anos ali no Egito. Eles agora, sob a liderança de Moisés, são levados a Canaã. E Canaã não é um lugar espiritual no sentido de
provisão eterna apenas. Eu creio, e creio dessa forma mesmo, que a Canaã de Deus para a nossa vida não é só na eternidade. A Canaã de Deus para a nossa vida é um lugar aonde Ele vai te conduzir para que você tenha vitória plena, vitória total, um sonho, uma realização. Por exemplo, quando nós vemos aqui, eu vou permitir usar o exemplo da Bruna e do André, eles estão vivendo a Canaã de Deus para a vida deles. Ao receberem a Mariá no colo, isso é Canaã de Deus. Um tempo de luta, um tempo de privação, e eles chegaram a um lugar aonde Deus havia prometido levar. Isso é Canaã. É quando Deus prometeu algo para você e você chegou lá. Tem gente que a Canaã era o casamento. Eu queria casar, Deus. Estou casando. Canaã para a sua vida. Tem gente que está desempregado há muito tempo. Está lá na fila do desemprego, esperando, mandando currículo, abrindo uma porta, e Deus fala: eu vou te levar a um lugar de provisão. Toca o telefone, chega o e-mail, você passa pela seleção de candidatos, você é selecionado, você começa a trabalhar. Canaã de Deus para a sua vida. Isso é Canaã. Canaã é o lugar da promessa. É o lugar onde Deus disse que te levaria, e você tem o poder de experimentar o cumprimento da palavra de Deus para a sua vida. Eu já experimentei muitas Canaãs de Deus para a minha vida. É óbvio que a Canaã de todas é a Canaã que é a Jerusalém celestial. É a promessa acima de todas as promessas, de que um dia eu estarei para sempre com o meu Jesus. Essa é a promessa de todas as promessas. É a Canaã celestial. Mas todos nós aqui temos muitas Canaãs, muitas coisas boas. Mas a verdade é que o projeto e o processo de caminhada em direção a Canaã é feita de percalços. A gente vê a passagem do Mar Vermelho, a gente vê Deus abrindo porta, e agora chega nesse ponto onde o povo está no deserto e não tem água. O povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, a ponto de quase apedrejarem Moisés. A oração de Moisés ao Senhor, versículo de número 4, e eu preciso, se você já se acostumou a me ouvir pregar, que você mantenha a sua Bíblia aberta, aonde Moisés ora ao Senhor dizendo: o que eu farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Eu estou aqui levando esse povo a um lugar bom, mas a água acabou. E meu irmão, quando a provisão acaba, o povo começa a reclamar. Nesse lugar, de repente, Deus dá uma palavra a Moisés. No meio de um deserto, algo sobrenatural acontece. A orientação é para que ele pegue o seu bordão, o seu cajado, e fira uma rocha no lugar chamado Refidim. Era o lugar onde ele estava, geograficamente falando. E o texto diz que assim que ele tocasse na rocha, a água brotaria. E assim o texto diz que acontece. Ele diz que, ele toca o versículo 6, que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença de todos os anciãos de Israel, a ponto de, depois de experimentar a provisão de Deus, ele chama aquele lugar de Massá e Meribá, lugar da contenda dos filhos de Israel, onde disseram: onde está o Senhor, no meio de nós ou não? Um milagre acontece. Tem coisa mais extraordinária do que você ver uma pedra começar a brotar rocha, da pedra começar a botar água. É que a falta de água está tão grande, irmão, que eu estou até duvidando. Mas a verdade é essa. Você já imaginou que negócio? Você pegar um pedaço de pau, tocar numa pedra e de repente sair água cristalina, pura. E não é assim umas gotas. É suficiente para, segundo os historiadores, milhões de pessoas beberem. Vai sair água de rocha assim, lá longe. Nós estamos precisando de uma rocha dessa, não estamos, gente? Brota água, e o povo começa a beber, o povo começa a saciar a sede. Aquilo que incomodava não existe mais. Lugar de milagre, um lugar de provisão, um lugar onde você vê Deus manifestar poder. É bom estar num lugar desse, não é? É maravilhoso. Mas o problema é que entra em cena um personagem, Amaleque. O texto diz que logo depois que sai a água da rocha, vem Amaleque. O texto diz assim, e foi o versículo que nós lemos juntos, versículo 8, diz: então, mas logo depois da bênção,
Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Eu tenho percebido que esse cenário se repete através da história, talvez através da sua própria história. Eu posso dizer por mim mesmo, já se repetiu inúmeras vezes. Aonde num lugar aonde a gente viu o mover de Deus, uma porta se abrir, um milagre acontecer, de repente, quando a gente achou que a glória era grande, que o poder agora é bênção, agora a porta abriu do emprego, agora eu casei, agora o filho nasceu, olha que coisa boa, então vem a luta. Porque eu percebo que o milagre tem um poder de atração do inimigo da nossa vida, que é algo assim imensurável. O diabo não gosta de ver você feliz. Você sabia disso ou não? Se tem uma coisa que irrita o diabo, é ver você se alegrando no favor e na provisão de Deus para a sua vida. É quando uma porta abre, o diabo morto, sabe o que ele diz? Sabe quando você fica com raiva? Ele olha para você e diz, não! Porque ele tem terror de ver você feliz. É por isso que quando a sua família dá certo, tem gente que diz assim, quando eu fui para a igreja, pastor, a luta começou. Claro. Pastor, eu entrei num trabalho, os primeiros dias foram bênção, mas de repente, um cara foi transferido para o meu departamento. Ele veio, aliás, ele foi transferido do quinto dos infernos, lá para o meu departamento. Porque só pode ser. Ele veio, ele trabalhava, ele era assessor de Satanás. Porque eu nunca vi um cara tão endemoniado igual aquele. E aí começa a luta. O texto diz que então, quando o milagre veio, quando a água brotou, quando o milagre chegou, então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Era lugar de celebração. O texto diz que o povo bebeu, o povo celebrou, o povo cantou. E o diabo atacou. Às vezes é assim. Nos momentos de grande vitória, de grande mover de Deus para a nossa vida, o diabo quer sempre estragar a festa. Aliás, o diabo, ele tem prazer em estragar a festa. Ele tem prazer em estragar a festa. Ele gosta de entrar para avacalhar a festa, para arrumar um jeito de tudo aquilo que é alegria se transformar em decepção, em preocupação, em dor, em perturbação. O texto diz que veio Amaleque. É interessante que o apóstolo Paulo, quando começa a ir para a Macedônia, ele escreve isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7. Ele diz assim, quando nós chegamos à Macedônia, ele estava indo numa direção de Deus. Lembra-se da história ou não? Um jovem macedônico aparece a Paulo e diz, passa para cá e ajuda-nos. Poxa vida, revelação. Estou indo numa palavra de Deus. Olha que coisa linda, Deus falou comigo, pastor. Deus me deu uma direção, Deus abriu uma porta. Quando ele chega à Macedônia, Paulo escreve assim à igreja em Corinto: nós tivemos tudo quanto é tipo de tribulação e perseguição. E ele chega a ponto de dizer, tremores por fora, temores por dentro. Ele diz assim, olha, eu não quero que vocês ignorem a proporção da tribulação. Ele diz que nenhum alívio tivemos. E ele estava vivendo o quê? A direção de Deus. O que eu quero que você entenda hoje à noite é isso. É de que nem sempre o fato de você estar indo na direção de Deus é a garantia de que os seus problemas acabaram. Deus estava dirigindo o povo por meio de um deserto, provendo, abrindo portas, realizando coisas espetaculares, mas de repente vem a luta. A luta faz parte. Agora, eu aprendo com esse texto algo muito interessante, porque a minha reação é que vai definir se eu vou aceitar ou não aquilo que o diabo está tentando fazer prevalecer na minha vida. Logo que vem Amaleque contra Israel, olha o que acontece no verso de número 9. Moisés ordena a Josué uma palavra, diz assim, olha, escolhe-nos homens, e sai e peleja contra
Amaleque. Primeira coisa que você tem que entender, meu irmão: quando o diabo vem contra você, quando a luta chega, quando a aflição bate na tua porta, não é hora da gente reclamar, é hora da gente batalhar. Porque tem gente que ao invés de sair para a peleja, começa a reclamar: oh Deus, estava tão bom, o milagre era tão grande, Senhor, e começa a reclamar de Deus, começa a murmurar. Esse foi o problema de Israel. Muitas vezes, ao invés de tomar uma atitude, uma iniciativa, porque, meu irmão, a melhor defesa qual é? Ataque. Quando o Amaleque vem contra Israel, olha o que Moisés faz: sai e peleja contra Amaleque. Você tem que identificar o teu inimigo e lutar contra ele. A nossa luta, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, não é contra carne ou contra sangue. Nós temos que identificar o inimigo e lutar contra ele. Pastor, está lá aquele cara transferido no trabalho para tentar tirar a minha paz, a minha alegria nessa porta, nessa provisão que Deus abriu. Meu irmão, você tem que sair para a peleja. Como é que o crente peleja? Orando, jejuando, gastando tempo na palavra. Quando a luta vem, quando o inimigo vem contra a sua vida, a estratégia a ser tomada qual é? Jejum e oração. Não adianta você ficar reclamando, acuar. O diabo sabe que contra você ele não pode, porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Mas o que ele vai tentar fazer? Te acuar. Ele vai fazer com que você retroceda, com que você desanime de um casamento, de um trabalho, de um sonho, de um projeto, de um ministério. O que nós temos que fazer? Ir contra ele. Eu gosto de Davi, porque Davi, quando Golias vem contra ele, Davi ele não corre de Golias. Davi corre na direção de Golias. A gente tem que correr, meu irmão, porque tem gente que é assim, o inimigo, ele se levanta. Tem gente que fala: eu vou ficar quietinho para ele nem me notar aqui. Eu vou ficar quietinho para ele não me perturbar. Meu irmão, é aí que você tem que sair para a peleja. É orar mais, é buscar o Senhor. Mete a tua cara no pó, vai orar. A luta chegou, começa a orar, meu irmão. Gasta um tempo, levanta de madrugada. Às vezes você fica de madrugada. Ontem eu fiquei até tarde assistindo o Zé Aldo bater no cara lá. Mais apanhou do que bateu, mas ganhou, vai entender. Mas você fica de madrugada. Agora às vezes Deus está permitindo com que algumas coisas aconteçam, para que você seja atraído mais para perto da sua intimidade. Ora mais. Moisés, ao invés de dizer para Josué: bater em retirada, manda o povo se esconder, porque Amaleque está vindo contra nós. O que Moisés manda fazer, Josué, querido? Está aí: escolhe-nos homens. Eu gosto dessa colocação que Moisés diz: eu preciso de homem, porque para encarar de frente tem que ser macho. Não no sentido aqui de que só homem que luta, mas é gente que tem hombridade, gente que tem maturidade. Você não bota criança para lutar no lugar de homem. Você não bota o teu filho para resolver algumas questões que são da fase adulta. Moisés diz: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Agora olha que coisa interessante. Moisés não para por aí. Ele diz assim: eu estarei no cimo do outeiro. E é aqui que eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que você se dispõe a pelejar contra aquele que está tentando roubar a promessa de Deus para a sua vida, o seu milagre, o seu sonho, todas as vezes que você toma uma atitude como essa, olha o que Moisés diz: o bordão de Deus estará na minha mão. Olha o que Moisés está dizendo para Josué e para o povo de Israel: da mesma forma como o milagre aconteceu, que brotou a água da rocha, que o mar vermelho se abriu, Deus é por nós, meu querido. E se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Moisés está dizendo para Josué: vocês podem sair para a peleja, o bordão de Deus está na minha mão, o favor de Deus está conosco. O que eu quero que você entenda hoje à noite: saia daqui crendo. Eu quero que você saia daqui, mas no rasante, é que Deus é por você, meu querido. Essa semana, ela é fichinha para você, porque Deus é por você. O inimigo pode
pouquinho, mas por 7 ele vai fugir, diz a palavra, porque Deus é na sua vida, Deus vai te ajudar. O favor de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você está caminhando na direção daquilo que Deus tem para você, você não pode desanimar. O bordão de Deus está na minha mão. O texto diz que Josué fez como Moisés lhe disse, e ele pelejou contra Amaleque. Só que a peleja às vezes se torna difícil. Não pense você que a batalha ela é fácil. Citando ontem, que é o assunto mais recente que eu enfrentei, que foi dessa situação aí do José Aldo. Eu estava ouvindo um comentarista, eu acho que era o Júnior Cigano que estava ontem, que é um outro lutador de MMA. E ele chamou a atenção porque o treinador do oponente do José Aldo, que estava lutando para defender o cinturão dos pesos penas de UFC, ele notou que o técnico disse assim: você está morto de cansado. Mas ele também. Aquilo me chamou a atenção, porque no início do round, meu irmão, os caras estavam assim, ó. Você viu ou não? Os caras falaram: que é isso? Eu falei: se eu ficar 2 minutos assim, eu morro. Eu já peço nocaute, tal. Vou pro chão. Os caras, vai. O cara passava para lá. No terceiro round já tinha se batido. Um tinha rolado pro outro pro chão. Aí teve uma hora que eles se pegaram, eles combinaram. Eu falo o seguinte: vamos gastar uns 30 segundos aqui, porque você não está aguentando em pé, nem eu. Aí ficaram, o juiz teve que interferir e pedir para eles voltarem a lutar, porque eles estavam mortos de cansado. Às vezes a batalha faz isso com a gente. Você fica cansado ou não fica? De um inimigo vir e te atacar. Atacar o teu casamento, atacar a tua família, atacar o teu trabalho, atacar os teus sonhos, atacar o seu ânimo, a tua esperança. Você vai ficando cansado. No início Moisés disse: deixa comigo, que eu estou com vocês. O bordão de Deus está na minha mão. Nós estamos juntos, ninguém segura nós. No início é tudo ânimo, irmão. Agora, o texto diz que chegou o momento, versículo 12, que as mãos de Moisés ficaram pesadas. Você já chegou no momento aonde dá vontade de você jogar tudo para o alto? Não é que você não quer perder a batalha, você quer vencer. Você não tem mais força. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Acontece ou não? Acontece. Não é que você quer jogar a toalha, você até quer vencer, você não tem mais forças para continuar. Você sabe que Deus falou que ia te dar vitória, você tem uma palavra, que Deus é contigo, vai nessa tua força, Gideão, vai! No início, meu irmão, é festa. O problema é quando a batalha se torna longa demais. Aí não é brincadeira. Aí o fôlego que a gente estava, ó, dança de perna. Você está pedindo é um banquinho. Não dá para lutar sentado, mudar as regras. Porque você quer ganhar ainda. O problema é que você já não tem mais força. A mão fica pesada. O casamento está difícil. A luta com os filhos, o problema no trabalho, e você está orando, mas Deus já falou: eu sou contigo, meu filho, sai na peleja contra Amaleque, eu vou te dar a vitória, e você está lá. Quando você levanta a mão, e quando Deus libera uma palavra, você prevalece. Quando você desanima, você começa a perder a batalha. Você percebeu que é assim? Porque o texto diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, Israel começava a perder. É uma atitude. Tem hora que você diz assim: essa semana eu vou vencer, essa semana eu vou liberar uma palavra de vida, de vitória, de bênção. Deus vai me abençoar, vai mudar o cenário da minha vida. Você sai daqui cuspindo marimbondo. Mas tem semana que sua vida é assim, você está com a mão para baixo. Porque o sentido de levantar as mãos era declarando o favor de Deus. E quando você deixa de declarar o favor de Deus, o inimigo prevalece contra você. Mas o problema não é que você quer abaixar a mão. O problema é que você está cansado.
cansado, está difícil, não é fácil. Vai chegando essa época do ano, gente, estamos em novembro praticamente. Fala a verdade. Tinha coisa que você esperava que ia acontecer, era em março. Aí foi, não, é abril, vai. Eu creio, meu Deus, eu vou. Vou lá, vou botar o pedido de oração aqui. É em abril, eu creio, lanço o pedido lá. Abril. Você diz, nada. Maio, é maio, eu entendi errado, é maio. Maio vai. Não, eu creio que é no primeiro semestre. Eu declaro que no primeiro semestre o favor de Deus vai me alcançar. Chega agosto, setembro, outubro, igual disse um amigo meu. Outubro está difícil. Chega outubro e você vai começando a fazer o seguinte: quer saber de uma coisa? Seja o que Deus quiser, porque eu já não aguento mais. Não está fácil. Eu sei que Deus falou comigo. Eu já vi água brotar da rocha. Eu vi mar abrir. Eu vi provisão. Eu vivi Canaãs até aqui. Eu vivi provisão. Eu vivi, mas quer saber? Eu estou cansado. É nessa hora que vai fazer uma grande diferença quem está perto de você. Porque o segredo aqui é que quando Moisés vai para o cimo do outeiro, ele não vai sozinho. Porque olha só, nenhuma batalha na sua vida você tem condição de vencer sozinho. É por isso que o teu casamento só vai dar certo se você e a sua esposa decidirem fazer do seu casamento que ele vai dar certo. Porque sozinho ninguém consegue. É assim, é junto, é decidindo. É uma igreja dizendo, nós vamos agarrar, nós vamos para frente, nós vamos fazer dar certo. É no trabalho. Meu irmão, um corpo dividido, Jesus disse isso. Um reino que está dividido, ele não subsiste. Ele nunca vai dar certo. Moisés vai para o cimo do outeiro, mas tinha um segredo. O texto diz que lá em cima, quando Moisés, a mão estava pesada, versículo 12, está lá comigo ou não? Tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. Já ouvi alguns estudiosos falar da tipologia. Tipologia é um argumento que existe na teologia para dizer que alguns instrumentos ou algumas situações tipificam outra coisa. Por exemplo, no caso aqui, algumas pessoas acreditam que a tipologia da pedra é Cristo, a pedra angular, aquele que nos sustenta quando a gente está cansado. E eu creio que quando Moisés cansou, puseram uma pedra debaixo dele. Eu aprendo aqui, querido, quando a gente está desanimado, Jesus vem por baixo da gente e dá uma força. É assim que funciona. Ele quem disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já ficou de pé um tempo? Tem coisa mais gostosa do que depois de algumas horas de pé, você sentar? Tem ou não tem? Meu irmão, você fala, Jesus, que glória é essa? Depois de horas na fila, você fica às vezes numa viagem longa, caminhando muito tempo, você diz, não aguento mais, você senta e diz, oh glória a Jesus, você quase rodopia na presença de Deus. A verdade é que há sempre um sustento à sua disposição. Eu aprendo aqui nesse texto, de que quando a gente está prestes a desanimar, Deus vem e nos sustenta. Deus vem e nos sustenta. A pedra que é Cristo, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que é Cristo, vem e serve de alívio para nós. Por isso que quando a gente está cansado, vá aos pés de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui hoje, estou cansado, pastor, a luta, outubro nada, novembro, o mês está acabando. Como é que faz? O ano está chegando ao fim. Querido, lança sobre ele a sua ansiedade. Ele já tem cuidado de você. Vai para Jesus. O texto diz que Moisés encontra descanso quando ele se assenta sobre a pedra. Mas há algo além. O texto diz que depois de se sentar, havia duas figuras, Arão e Hur.
2 pessoas, uma de cada lado. A importância da gente não estar sozinho. Você já experimentou quando alguém foi usado como Deus, por Deus, como Arão e Ur, quando você estava prestes a desanimar, vem alguém e te serviu assim, meio que de escora, diz assim, desanima não. Às vezes vem numa mensagem de texto pelo telefone, às vezes vem num inbox do Facebook. Tomara, né? Porque hoje em dia o Facebook, só Jesus para ajudar. E eu dizia para o pastor José Luiz que nós precisamos fazer uma contextualização do texto, aonde o apóstolo diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que serve para edificação, para o ensino. Eu disse que nós temos que fazer uma contextualização do texto. Não saia do seu Facebook nenhuma postagem torpe, não ser aquela que seja apta e útil para o ensino, porque tem gente que olha só... Bem, vamos voltar para o texto. Eu já ia falar demais. Ajuda nós, Deus. Estou inspirado hoje aqui com esse ajuda nós. Olhando ali para os meus irmãos. O texto diz que Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos. Que bom é quando tem gente que diz assim, não desanima não. Meu irmão, eu creio que esse é o papel da igreja. Esse é o papel dos crentes, que nós nos sustentamos uns aos outros, que tem hora que eu sei, dá vontade de, dá ou não dá? E aí vem alguém e diz assim, vamos lá, eu vou orar com você. Não desanima não, Deus vai te ajudar, nós estamos juntos nesse, conta comigo. Olha, eu fico impressionado com a ajuda que a gente recebe dentro do corpo da igreja, dessa família abençoada que é a família de Deus. O texto diz que quando Moisés estava desanimado, com as mãos cansadas, vieram Arão e Ur e sustentavam-lhe as mãos. Olha o que o texto diz, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as mãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a preocupação aqui não estava em quem levaria crédito. A preocupação aqui estava em que a vitória chegaria. Chega um momento na nossa vida, meu irmão, que você só vai servir de apoio. Você só vai sustentar, você só vai apoiar, porque não existe nada melhor do que você ver cumprindo na vida de alguém, de uma família, de uma igreja, um plano de Deus, quando você é instrumento de suporte, de apoio, de sustentação na vida de alguém. Eu sei que você poderia, talvez aqui, compartilhar um testemunho, dizendo, olha pastor, eu só estou aqui até hoje, pela graça de Deus, e por essa pessoa que Deus tem usado para me sustentar. Ah, meus irmãos, eu tenho tantas pessoas, já foram tantos Arãos e Urs que passaram pela minha vida. Gente que quando eu ia chutar a vaca com balde e um leite, e se o bezerro não saísse da frente, ia ele junto. Vontade de chutar tudo. Vieram gente de Deus e diz assim, está cansado? Nós vamos te ajudar. Não desanima não, Deus te chamou. Porque na realidade tinha um compromisso de Deus com Moisés lá atrás. A gente não pode esquecer da sarça ardendo na nossa frente, gente. O dia que Deus chamou, o dia que Deus prometeu, o dia que Deus falou, o dia que Deus mostrou, que a gente viu milagre, o bordão transformou em cobra, punha a mão no peito, lepra, tirava, curava, era assim, e a gente se esquece, porque quando a luta se torna renhida demais, a gente tem vontade de desistir. Mas aí entra algumas pessoas na nossa história, instrumentos de Deus, são anjos que Deus envia para nos sustentar, para nos apoiar, para manter a gente de pé, porque não é só uma palavra de Deus que mantém a gente de pé, é gente de Deus na nossa vida que também mantém a gente de pé. É gente de Deus, que Deus envia no meio de uma noite, que chega e a gente pode abrir o coração, e Deus usa essa vida para sustentar, para apoiar. E o texto diz que as mãos ficaram firmes até
o pôr do sol. Isso quer dizer o seguinte, que a batalha durava até o sol se pôr. Ele estava dizendo o seguinte: nós estamos com você até o fim. Como é bom encontrar gente assim, hein? Gente que diz assim: eu estou com você até o fim. Porque tem gente que apoia um pouquinho, cansei também, se vira. Conhece gente assim ou não? Ele quer te ajudar, mas ele te ajuda por um tempo. Quando ele vê que ele está saindo prejudicado também, ele quer dizer o seguinte: olha, fala o seguinte, fica você aí, que eu estou com os meus problemas, ado, cada um no seu quadrado, vai embora. Arão e Hur ficaram até o fim, até o pôr do sol. E olha o que aconteceu. Eu estou acabando. Thales vem, vocês ficam aqui. O texto diz que Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: olha só, escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha que coisa boa. Quando a gente prevalece, quando a gente insiste, a vitória é certa. Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, meu querido. Você vai vencer. Agora, sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que parece que há uma contradição dele, mas não há. Porque Deus diz assim: eu vou riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Aí Moisés vem e edifica um altar, num lugar aonde o inimigo vem para tentar afrontar. Ouça o que Deus te diz hoje à noite: você vai edificar um altar para glorificar o nome de Deus. Diz que ele finca uma bandeira. Era assim que os reinos faziam. Quando eles conquistavam um território, eles pegavam e fincavam uma bandeira, dizendo: esse território foi conquistado pela gente. Moisés, naquele lugar, diz: o Senhor é a minha bandeira. Enfinca a bandeira de Deus. Meu irmão, o diabo está tentando enfincar a bandeira dele na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu sonho, na sua casa. Mas ouça o que o Espírito Santo de Deus te diz hoje à noite: o Senhor é a sua bandeira. A única bandeira que vai continuar tremulando na sua casa, na sua família, é a presença do eterno Deus. Agora olha que interessante. Depois Deus diz para ele: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração. Mas espera aí, ele não disse para dizer para Josué que ele eliminaria debaixo da terra a memória de Amaleque? Como é que agora ele termina o texto dizendo assim: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração? Isso quer dizer o seguinte, que as lutas, meu querido, o fato de Deus dizer para você que a vitória é tua, não quer dizer que essa batalha será a última. Porque há uma diferença entre vencer a batalha e vencer a guerra. Sabia disso ou não? Uma guerra é vencida quando todas as batalhas já foram conquistadas. Quando você estuda a história das guerras modernas, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, você vai perceber que em alguns lugares os aliados venceram algumas batalhas, mas ainda não tinham conseguido vencer a guerra. O que Deus está dizendo para a gente aqui é o seguinte: há uma promessa. O inimigo, ele vai ser colocado como estrado dos teus pés. Você vai sobressair sobre todo o levante das trevas contra a sua vida, mas você vai ter que lutar uma batalha de cada vez. Você venceu uma hoje, agora eu estou tranquilo. Venci essa batalha, meu irmão, você fica esperto. O diabo não se dá por vencido. Ele sabe qual é o seu fim. Ele sabe que o decreto da vitória do Senhor sobre a sua vida já está feito. Mas ele vai querer te destruir. Ele vai vir mais uma vez. E é por isso que o texto diz: de geração em geração, de luta após luta, uma situação após a outra, mas na certeza de que Deus é por você. Se você continuar saindo para pelejar, continuar orando, continuar levantando as suas mãos, declarando a palavra de Deus, cercando-se de pessoas que vão te sustentar, saiba, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. E você vai poder chegar no lugar
aonde Deus prometeu te levar. É isso que me ajuda, querido. Eu não sei quanto a você, mas uma palavra como essa, me empurra para frente. Me empurra para frente. O Deus que fez maravilhas ontem vai continuar fazendo hoje, vai continuar fazendo amanhã. A água brotou. Se o inimigo vier, ele vai me dar forças para vencê-lo. Ele vai me fazer vencer e sobressair sobre cada um deles, na força e no poder do seu santo nome. E se ele voltar mais uma vez, da mesma forma como eu prevaleci contra eles, eu prevalecerei mais uma vez, em nome do Senhor. Talvez hoje você tenha chegado aqui: pastor, não estou entendendo nada, está difícil, estou cansado, as lutas, os problemas. Talvez seja hora de você parar de reclamar e começar a pelejar. Começa a batalhar. Deus talvez esteja te chamando para um tempo profundo de oração. Não há nada que não possa ser vencido pelo poder da oração. Quando chegou aquele homem, aonde os discípulos não puderam fazer nada, disseram: Senhor, por que nós não conseguimos repelir esse demônio que estava sobre a vida do menino? Que o pai disse. Seus discípulos não puderam fazer nada. Jesus dá o segredo para eles. Diz que a casta, e casta, você sabe qual é o sentido da palavra casta ou não? Casta é um sentido de grupo, é um gênero. É um gênero. E diz: a casta, há um gênero de inimigo que a gente só vence ele no jejum e na oração. Algumas batalhas a gente vence com uma palavra, mas algumas castas, alguns gêneros de inimigo que você só vai vencer no jejum e na oração. Se você decidir: eu nunca jejuei na minha vida, eu vou jejuar essa semana, eu vou jejuar, eu vou me consagrar a Deus, eu vou separar um tempo de oração, eu vou colocar minha família no altar, eu vou colocar o meu casamento, vou colocar o meu trabalho, eu vou colocar um projeto, um contrato, eu vou colocar, porque Deus disse que Ele ia me ajudar. Sai para a peleja. No meio da peleja talvez vai ser difícil, é por isso que você tem que estar na igreja. Tem gente que quando fica cansado, eles: não vou na igreja não, porque eu estou desanimado. É aí que tem que vir. Porque num lugar como esse, você vai estar amparado de gente. Uma palavra, uma canção, uma oração vem como um nutriente do céu sobre a sua vida. Você sai meio que bombado. Você sai assim, sabe que esse cara que recebe uns negócios assim, fica meio doidão. Você já saiu da igreja assim ou não? Saiu. Tem gente que entra na igreja, o segredo é assim, igreja para mim é assim. Às vezes você entra até que meio arrastado. Você vem meio que puxado. Às vezes é o marido que arrasta, às vezes é a esposa, às vezes até os filhos. Vamos, pai. Vamos. Aí você entra assim, meio que puxado, arrastado. Mas é para você sair daqui assim: meu Deus, não sei o que aconteceu não, mas uma palavra veio para a minha vida e eu estou saindo daqui turbinado. É assim que fizeram Arão. Às vezes se torna cansada a caminhada, se torna difícil. Mas é por isso que você precisa estar aqui cercado de gente que quer ver você dar certo, quer ver você feliz. Meu irmão, eu creio que você foi feito para dar certo. Eu creio que o teu casamento, ele não vai fracassar. E é por isso que a gente está aqui para te ajudar, para sustentar você, para liberar uma palavra, para te jogar para frente e para dizer: Deus vai te ajudar. Você crê nisso? Então fica de pé, por favor.